Bora, fiel, e saiu o áudio do VAR e essa vergonha que foi ontem naquele pênalti ridículo. Se ligando que o Zé Elias falou no Zinho. Mano, o Zé aí representou demais, foi perfeito na análise. Então deixa o seu like, se inscreve no canal. Lembrando que eu já vou começar o vídeo com o áudio do VAR, mas eu vou ter que tampar as imagens ali por direito autoral. Então, mas fica com o conteúdo aí, tá muito bom. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão na informação. Tá difícil, hein? A situação tá complicada, mas se liga só aí, bora, é nóis. Eu não vi nada, Tassi. Cara, ele... Pra mim ele se recolhe todo. Pra mim ele se recolhe todo. Segura que eu vou checar. Segura. Veja que ele chuta atinge o braço e o peito do atacante. Pra mim ele acerta. Calma, já avisei. E Porque tá ele não com a- pega a bola e ele acerta Isso, o corpo agora do vamos jogador, lembrar tá? dele. Arleu, Oi. vou te recomendar uma revisão pra possível pênalti, tá? Do Kaká. Piada, mano, piada. Vou soltar o lance pra você, tá? Esse é o movimento do jogador, tá? Agora eu vou colocar em velocidade normal. Tá. Pega a lateral, pega ela lateral. Agora é uma fechada. Já tá lá, por favor. Uma fechada? Uma fechada você Pode ser a tem, dois uma que a gente já fechada, trabalhou? Tassi. Já tá A 2, eu vou te passar a 2, tá? Senta lá, senta lá. Tá Velocidade bom. normal, sempre normal. Ok, Ô, Tassi, seguindo normal. eu vou voltar com tiro penal sem cartão, porque pra mim é uma jogada imprudente do Kaká, ok? Perfeito, concordo. Beleza. Cara, assim, a gente tava até elogiando as arbitragens do Mundial, né? Ó, que alívio, que legal, que bom, foram ótimas arbitragens, não teve muita polêmica, nada, quase nenhuma polêmica, né? Aí, ó, espera começar o Campeonato Brasileiro, espera recomeçar o Campeonato Brasileiro. Pronto, batata, foi o primeiro final de semana, já aconteceu isso aí. E aí, quando a gente ouve o áudio, só fica pior, né, Zé? Porque assim, já é ruim de ver. Aí quando... eu quero ouvir o áudio. Às vezes eu nem quero ouvir o áudio, Zé, porque só piora. Aí você vê que tem um árbitro em campo, no caso o Bruno Arleu, que viu o lance ele tinha correto. convicção do lance. Ele tinha convicção do lance. E ele fala, inclusive, não, pra mim não foi nada e tal, pra mim não foi nada. Há uma insistência pra que ele vá ao VAR. Trace, né? É o Que é o trace no VAR. E ele vai lá e ele é convencido por insistência que, olha, não, foi sim, foi sim, foi sim. E pra mim, até agora, Zé, isso aí não foi. Mas falta um pouco de coragem aos árbitros também pra dizerem não ao VAR, né? Primeiro que Fala dá pra não, ver, não, senhor. Dá pra ver nitidamente aí, né? O atleta percebe que não vai pegar a bola, porque ele vê o atleta do Corinthians, aí ele se joga, ele roda, né? E o Kaká percebe que não vai e tira a perna. Ele não põe o peso do chute, né? Diferente, por exemplo, quando você faz uma bicicleta dentro da área, que às vezes você pega... Sim. O Kaká tira o peso da perna e o jogador já chega caindo, ó. Eu não... E o árbitro viu isso. A descrição do árbitro foi exatamente essa. Perfeita. Exatamente essa. Ele viu. Mas... bem-vindo, né? Pra quem se acostumou com a arbitragem no Mundial, essa daí eu acho que não foi pênalti. De verdade mesmo. É bom que a gente fique rodando bem o lance mesmo, porque assim, de verdade, não há. Olha lá, agora ele levanta a perna, assim, é que aí tá rápido, daqui a pouco vai vir mais lento. Ele evidentemente, ele levanta a perna. Aí, ó, numa região ali que é perigosa. Ok, ele tem uma certa imprudência, mas ele não chega no rosto, ele chega na altura do peito. Outra coisa, eu acho que é muito bem observado por vocês, o jogador do Bragantino, ele já, quando ele vê a perninha ali, ele já se projeta, cara. De verdade, olha. É uma questão de movimento, né? Se você pega o movimento do Kaká, ele chuta. Então a cabeça do jogador teria que ir pra trás. E não rodar. Perfeito. Ele roda, ó. Ele roda, ó. Não acontece tá nada. Então, não assim, acontece nada. É difícil de falar. E o Arleu foi o Arleu que foi aquele que deu o pênalti do Sport, né? Contra o Palmeiras contra o Sport, que o Veiga segura. Aí ele dá o pênalti, vai no VAR e mesmo assim ainda confirma. Aquele pênalti que não existiu, né? Nunca. Aquilo não foi pênalti nunca na vida. Depois vê a público e corrigiu. Aquele lance acho que ainda é pior que esse. Ainda é pior que esse. Mas esse também... Zinho, fique à vontade para discordar, mas de verdade, eu não consigo. Eu já vi 135 vezes o lance, para mim isso não é pênalti, Zinho. Mas se você discordar, fique à vontade, por favor, a casa é sua, Zinho. O nosso companheiro que está há 3 meses de férias, né? O Pascoal me ensinou que você não deve brigar com a imagem, né? Então, assim, tá bom, câmera lenta, né? O nosso parceiro, né? O nosso Simon, né? Craque da arbitragem, fala,
câmera lenta, até beijo de vó, o cara fala que é agressão. Mas nem nesse daí na câmera lenta você vai falar isso. Quando a bola tá até rápida, né, a imagem normal, você fica assim, o pé muito alto, né, uma imprudência ali do Kaká, realmente, né, ele vai ali. Mas você vê o seguinte, o atleta do São Caetano, desculpa, do Red Bull Bragantino, ele já domina mal a bola, ele tem um erro técnico, ele domina mal a bola sobe. Já tem uma cobertura do Ranieri no lance, o Ranieri ia tirar essa bola tranquilamente. Aí o atleta vê que dominou mal, e quando sente um mínimo de contato, e ele sabe que não vai pegar a bola, ele não tinha a bola no controle dele, ele se joga. Aí é que a gente fala, tem que ter alguém que jogou bola ali, para analisar esse detalhe também. O cara domina mal a bola, erra tecnicamente, vê que tem a cobertura no lance, não vai chegar na bola, e ele se joga. Exatamente. Olha lá. Eu não posso falar o que minha filha falou aqui, viu, Zinho? Minha filha é corintiana. A filha do Zé Elias mandou mensagem, a filha do Zé Elias é corintiana, não sei porquê, não devia essa influência, não sei o que aconteceu. Mas, enfim, ela fez a escolha dela e ela tá um pouco alterada, sua filha. Eu percebi na mensagem que ela tá um pouco brava com o lance. Ô, Zinho, sabe aqueles pi? É só isso. Isso. Eu acho que não dá pra... Não, nessa hora. Talvez se o programa fosse meia-noite, a gente podia falar um pouquinho, mas agora acho que não vai dar certo. Um beijo pra Popoca, né? Isso, mas assim, o que acontece, né, Zé? Eu entendo a sua filha, porque assim, fica um tempão parado o campeonato. Volta, tá jogando em casa. O Dorival monta o time ali no sistema do losango, né? Ele tem desfalque do Alberto, mas ele monta aquele Corinthians que eu, particularmente, acho que esse meio-campo. O Carrilho não jogou bem, o Martínez também não foi isso tudo. É Martínez, né? Eu sempre confundo o Ramírez, é mais Martínez. Mas é Ranieri, Martínez de um lado, Carrilho do outro, o Garro na ponta do losango, livre ali, perto do Memphis Depay, e do outro atacante que vai ser o Yuri Alberto, mas jogou o Romero ontem. Esse Corinthians, ajustadinho, organizadinho, dá para competir. O torcedor estava nessa esperança. E para mim, o Corinthians, não é que foi brilhante, mas foi superior ao Bragantino. O jogo foi equilibrado, ali o primeiro tempo, começa a equilibrar, mas o lance do pênalti, esse erro, ele marca muito o jogo, porque aí fica aquela pressão, tem que correr atrás. O Bragantino faz uma boa campanha, né? Tá brigando pela parte de cima da tabela, é uma boa equipe, muito bem organizada pelo Seabra. Né, parabéns ao Seabra, que tem um time ali montadinho, organizadinho, com um elenco que não é o melhor. Né, ele faz um trabalho muito bom. Mas o Corinthians criou as melhores oportunidades. O Lucão, que não é titular, foi um dos destaques do jogo, o goleiro do Bragantino. Ele fez 3 defesas. É verdade. Então, assim, mostra que o Corinthians até criou. Agora, faltou o quê? A eficiência ali dos atacantes do Corinthians, né? O Romero perdeu uns gols ali, brincadeira. Garro mandou uma na travessão. Então, assim, aí a cobrança agora é o seguinte. Aí, Dorival, ficou esse tempo todo, volta e não ganha. Mas, assim, tem que condicionar tudo que aconteceu no jogo. Vamos mudar de assunto, mas só um detalhe, hein? Você tá achando que a situação do Dorival tá meio complicada ali? O Dorival, pro próximo jogo, ele não terá Memphis, ele não terá o Romero, possivelmente o Yuri Alberto não retorna. E o Héctor Hernandes, inclusive, ficou fora ontem. Também do Memphis, hein? Eu ia falar exatamente isso. Meu Deus. Um minutinho, vai dar um prazinho. Então, rápido. Mas aí a gente tem que ver se ele forçou o cartão para ficar de fora essa e jogar a próxima contra o São Paulo. Pode ser, né? pode ser. Não sei. Porque ali ele deu uma forçada bonita, deu uma forçadinha, né? Na barra. Tá aparecendo... Não tinha segurança para ir lá, levar ele lá pro jogo do Ceará? Pode ser também, né? Afinal, mas já pagaram segurança, já pagaram. Aí ele vai ter que se virar, porque o Héctor Hernandes também não foi opção técnica, ficou fora. Então eu não sei quem que o Dorival vai escalar nesse ataque do Corinthians pro próximo jogo. Bom, eu acho que nós jogamos buscando gol a todo momento, nós fomos para cima, não tivemos receio de atuarmos, tivemos paciência para poder jogar. Agora as coisas têm que acontecerem e nós temos que buscar também opções no mercado que nos deem aí um leque um pouco maior, para que possamos ter um grupo cada dia mais forte. A mim não foi pênalti, tentei recolher a perna ali e tal, mas pelo que eu fiquei sabendo, já é um juiz que sempre tem mais intenções aí contra o Corinthians, mas às vezes também pode ser um erro dele, né? A gente não pode julgar, ele é ser humano, e acabou que ele errou ali
num lance onde eu estava envolvido. Infelizmente foi um resultado adverso do que a gente esperava, né? Porém, acredito que a gente tenha feito uma partida muito boa, criamos chances. Também exaltar a partida do goleiro adversário, né? Ele foi muito bem, foi feliz nessa partida. Agora é ajustar algumas coisas e já focar no próximo jogo, não tem com que se lamentar. É doído na derrota em casa, porém vamos procurar agora retomar os próximos pontos fora de casa. O tempo todo tá fechado, né? E tem algumas coisas que não tem como a gente entrar no meio. Eu acho que tem algo que tem que ser resolvido pela diretoria internamente, mas como eu falei, o grupo todo tá fechado ali com ele e todos os atletas, independente da situação. Ele pediu desculpa? Eu acho que teve uma conversa ali de todos os atletas, né, se reuniram, a gente procura ver o que é melhor para a equipe, pro time, né, e ali teve uma conversa sadia. Classificação do Campeonato Brasileiro aí na tela pra gente, Flamengo na liderança, seguido de Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Bahia, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro, Ceará e Mirassol. Virada de página, o Corinthians ocupa a 11ª colocação, depois Grêmio, Internacional, Vasco, São Paulo e Santos. A turma ali da zona de rebaixamento, Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. Lembrando que hoje ainda temos mais um jogo para fechar essa rodada, um Juventude e Sport às 8 da noite, e 2 partidas serão remarcadas, o clássico entre Santos e Palmeiras, Mirassol e Fluminense desta 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amigos, fato que um Corinthians que até teve um pouco mais de volume, principalmente no segundo tempo, mas não conseguiu fazer com que isso se traduzisse em gols. Sofreu ali aquela pressão final do Bragantino, que ainda encontra o seu 2-1, mas ainda um Corinthians muito abaixo do que se espera. Bastante abaixo, Gláucia. Foi mais uma atuação decepcionante do Corinthians, em especial com o mandante, né? Mesmo que o Red Bull Bragantino faça um campeonato de altíssimo nível até agora e seja uma das equipes que mais chamaram a atenção pelo desempenho, pela forma como se comporta e pela pontuação que atingiu até esse momento, o Corinthians em casa ele tem que apresentar um outro tipo de postura, né? E quando eu falo postura, não é só a atitude dos jogadores em campo como time, né? Mas é o desempenho futebolisticamente falando mesmo. E aí eu retiro a questão da arbitragem, porque eu não acho que um time de futebol que esteja produzindo tão pouco como o Corinthians está, tenha... o direito tem, porque o direito de reclamar, especialmente no futebol, é geral e restrito, mas deva colocar na arbitragem algum tipo de responsabilização sobre os próprios problemas, perdão. E o Corinthians esteve próximo, é fato, de ganhar o jogo, ou pelo menos de fazer o gol que lhe daria a vitória no final da partida de ontem. Isso não aconteceu, mais tarde levou o gol que determinou a vitória do Red Bull Bragantino, mas é muito pouco. E muita gente dizendo, e a gente acompanha o debate nas redes sociais, em programas como o nosso, em outras emissoras, muita gente passando pelas questões extra-campo para tentar explicar um pouco do que acontece ou do que não acontece com o time do Corinthians nesse momento. E aí também isso é natural. Muitas opiniões dizendo, não, esse tipo de problema, a dívida, o presidente afastado, os indiciamentos, o noticiário policial, a falta de pagamento, os salários atrasados, a questão com o Memphis, a forma como ele se comporta, nada disso tem que entrar em campo. É impossível evitar que tantos problemas fora de campo, porque não é uma situação isolada, não é um caso, são tantos problemas a ponto de um time estar quase que insolvente. O Corinthians não conseguiu contratar ninguém porque não há como mesmo. Não há. Então, nós estamos falando de quase uma situação de inoperância como instituição. Então, é impossível que isso não vá para dentro do campo. O problema que está nas mãos da comissão técnica chefiada pelo Dorival é um problema enorme. É um problema de futebol, mas é um problema também de instituição que está submergida no mais absoluto caos. Deve estar sendo muito, muito difícil trabalhar no Corinthians no dia a dia.
E até se você vai para a cobrança do trabalho do próprio Dorival, tem isso, né? Também não conseguiu contratar, ele com desfalques, o próprio Yuri Alberto, que ontem não estava à disposição, enfim, e aí o que ele tem ainda ali para montar essa equipe, né, Rafa? Também tem essa questão. Aí você vai tentar analisar só o futebol, o trabalho do Dorival, ou fazer qualquer tipo de cobrança, mas é difícil você dissociar uma coisa da outra também. Eu assino embaixo tudo que o André falou sobre a questão do extracampo interferir no campo. E não serve só para futebol, não, serve para tudo na vida. Claro. Eu acho que até é meio curioso falar sobre isso assim, de maneira tão direta, mas, por exemplo, nós trabalhamos numa empresa que é extremamente correta nas suas obrigações, com todos os funcionários, prestadores de serviço. Isso, por si só, já deixa com que as pessoas tenham mais motivação, mais satisfação de vir trabalhar, né? E não estou falando isso para puxar o saco da ESPN. Estou apenas usando a nossa empresa como exemplo e há tantas outras que, infelizmente, têm essa boa prática. O sujeito trabalhou, ele tem que receber. Aí tem um discurso aí na vala comum do futebol que diz: mas jogador de futebol ganha tão bem que você ficar 2 meses sem receber salário, não acontece nada. Peraí, ganha, se ele ganha X, ele programa a vida dele para X. E a maneira como a fonte pagadora precisa se comportar é essa, de executar aquilo que se propõe, cumprir as suas responsabilidades. Então, óbvio que interfere. O Dorival acaba respingando nele como o comandante do time, né? A cobrança direta para um desempenho melhor em campo. Uma coisa que eu não consigo enxergar, e aí eu não sei se vocês concordam, é o jogador em campo com má vontade, deliberadamente jogando com menos entrega. Isso eu não vi contra o Bragantino. Eu vi um time confuso, tenso, desorganizado, como bem colocou o André, com muitos erros técnicos. Agora, não vi ninguém se negando a correr, a disputar. O Corinthians teve, nos marcadores estatísticos do jogo, vantagem sobre o Bragantino em todas as valências, né? Mesmo sem ser uma boa atuação tecnicamente, mais posse de bola, mais finalizações certas, mais desarmes, trocou mais passes, mais eficiência nos passes. Então, assim, num enfrentamento direto entre os dois times, o Corinthians teve argumento para vencer o jogo. Então, assim, eu entendo o torcedor ficar revoltado, fazer pressão, é da natureza de um clube com o tamanho do Corinthians, mas esse discurso de má vontade, tem que ser homem para jogar no timão, tem que isso, tem que aquilo, eu acho que eu já vi em outros momentos, mas eu não consigo, nesse momento, enxergar que o problema do Corinthians seja o comportamento voluntário dos jogadores em campo. Mas pro fim do mês tem Copa do Brasil, tem clássico com o Palmeiras, Corinthians também já fora de Sul-Americana, tudo isso. Um segundo semestre aí de muito trabalho por lá. Então é isso, mano. Os caras conseguem errar com o VAR, os caras são muito ruins ou são mal intencionados, mano. Não dá nem pra falar, cara. Um dia a gente já descobriu o que rola por trás desses bastidores do futebol aí, né? Os caras, né, ganham aquele agrado, né, pra tentar manipular alguma coisa, mas é complicado, mano. Olha só. Mano, ridículo, cara, nem tiro. Mano, beleza, não foi pênalti. Mas o Kaká também é muito burro, né? O Kaká é muito burro. Pra que erguer o pé daquele jeito ali, cara? O cara não tinha o controle da bola. Ia cabecear a bola pra frente e o zagueiro do Corinthians ia tirar ali, não ia dar em nada. Aí o Kaká dá motivo, cara. É burrice. É coisa de jogador burro e horrível, cara. O Kaká no Corinthians é inacreditável. Mano, eu acho que o Corinthians tem os piores zagueiros do Brasil. Malemar tem o Gustavo Henrique ali, mas é muito lento. Muito lento, não dá. André Ramalho, só por Deus também. Félix Torres é outro. Então, a gente tá, mano, muito ferrado de time, de elenco, de zagueiro. Então, cara, na moral, vamos ver se a gente vai conseguir contratar alguém nessa temporada, aí nesse meio de temporada. E o Dorival em 15 dias trabalhando pra gente ver um nada dentro de campo. Eu ouvi gente falando, não, mas coletivamente o time jogou bem. Eu não acho que jogou bem coletivamente, não. Sinceramente, não acho, não. Errava passe toda hora. Cara, você não via nada ali. A jogada sai tudo, cara, no Deus nos acuda ali, tudo na bafa. Então, vamos ver como. Lembrando que o Vojvoda aí foi demitido do Fortaleza, hein? Apesar que eu acho que o Vojvoda também eu acho bem fraco também. É treinador de time pequeno, bateu no teto lá e tá demitido. Então, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação, nenhum pós-jogo. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.